liberdade de expressão é mais importante que sentimentos. Eu acho isso um absurdo. Dizer uma coisa dessa é uma pobreza de sentimentos, uma pobreza de inteligência, pobreza de sabedoria. É liberdade de expressão ser mais importante que sentimentos. Pois bem, quem disse isso foi Monark, aquele famoso que trouxe o podcast para o Brasil. O podcast se tornou algo grande no Brasil por conta dele. E ele falou uma frase infeliz, tremendamente infeliz. Defendeu um partido comunista no Brasil. Não fiz comentário nenhum sobre isso até agora, mas acho que por essa declaração dele de liberdade de expressão ser mais importante do que sentimentos, eu acho que eu me sinto me sentindo no dever, me sentindo à vontade de comentar isso, de falar sobre ele, sobre a maneira dele dizer. Quanto a defender um partido comunista que teria direito, de acordo com ele, direito de dar opiniões, de influenciar o povo, eu penso que da seguinte maneira: o comunismo, Segunda Guerra, Hitler, Terceiro Reich, tudo aquilo lá foi muita mágoa para muita gente. Não falo só de judeus, falo de pessoas com deficiências físicas, homossexuais, velhos. Todos eles eram mortos. Por quê? Fala a verdade, eu tinha curiosidade de saber por que foram mortos, por que havia essa perseguição tão grande em cima desse povo, dessas pessoas. E isso magoou muita gente. Mágoa interna, mágoa da raça, mágoa das pessoas, todas as pessoas. O mundo ficou sensibilizado. Os alemães hoje, na Alemanha atual, acredito que muitos se sentem chateados porque antepassados deles concordaram com isso. Hoje se sentem tristes. Aí que está. Como ele disse, defender um partido comunista no Brasil. Por quê? Tenho curiosidade em saber por que a vontade, o prazer de alguns em manter viva essa chama que foi uma mancha negra terrível na humanidade, na história do mundo todo. Então, ele diz que liberdade de expressão é mais importante que sentimentos. Eu não concordo de maneira alguma, porque ele foi punido. Ele foi punido porque declarou, exatamente isso que eu acabei de comentar, declarou que é favorável a um partido comunista no Brasil. Ele teve a liberdade de expressão dele de dizer. Pessoas não concordaram e, de certa maneira, puniram ele. Puniram porque machucou gente que já foi machucada pela história. E ele não gostou. Então ele se sentiu prejudicado porque emitiu a opinião dele, mas foi retalhado por isso. Eu trabalho na feira. Trabalhando na feira tem uma expressão bem interessante lá. Se você, a outra pessoa, vem e zoa com a minha cara, ri da minha cara, fala uma bobagem sobre mim, está me permitindo que eu ria da sua cara, que eu zoe com você, que eu conte histórias do mesmo nível que você contou sobre mim. Quer dizer, bateu, levou, mais ou menos isso. Temos que respeitar o próximo. Temos que respeitar o próximo, ou seja, se eu não quero uma piada sobre mim, eu não devo fazer uma piada sobre a outra pessoa, porque ela vai ter todo o direito de reclamar comigo, todo o direito de fazer uma piada comigo. Se outra pessoa reclamar que não gostou, aí eu silencio, estou magoando, machuquei, vou encerrar parte do relacionamento com essa pessoa. Ou seja, se eu gosto de amizades em que falo bobagens e ouço bobagens,
Tudo bem, agora se eu não tenho amizades desse tipo, então vamos cultivar pessoas que agem da mesma maneira, que não falam bobagens como não gostaríamos de ouvir, e assim não vamos falar bobagens como a pessoa também não gostará de ouvir. Assim que deve ser. Mas este monarca, eu acompanhava o podcast dele, alguns programas, mas abandonei, achei tão triste ele dizer isso sobre um partido. Achei triste, abandonei. Agora eu fiquei mais triste ainda em ele dizer que liberdade de expressão é mais importante que sentimentos. Jamais a liberdade de expressão é mais importante que sentimentos, porque a liberdade de expressão é produzido através de um sentimento. Liberdade de expressão, eu acho, eu quero, eu gosto, então tudo isso é amor, é sentimento. A liberdade de expressão é produzida através de um sentimento. Então, como é que a liberdade de expressão pode ser superior àquilo que o originou? Totalmente falho, totalmente contra. Nós temos que falar, sim, liberdade de expressão. Vamos ter liberdade de expressão, mas vamos tentar não magoar as outras pessoas. Não magoar verbalmente, não ofender verbalmente as outras pessoas, que seja uma pessoa só. Vamos não tentar magoar a expressão com a nossa liberdade de sentimento. Devemos ter liberdade de sentimento. Aliás, eu tenho liberdade de expressão. Eu falo o que eu penso aqui. Falo sim o que eu penso aqui. Porém, se eu sei que a maneira de falar vai machucar alguém, vai magoar alguém, eu não mudo minha ideia, troco um pouco as palavras, tento ser mais ameno, tento ser mais suave, mais light. Mas eu falo, minha liberdade de expressão também é podada nesses vídeos que eu faço. Quantas pessoas fazem críticas severas sobre mim nos comentários? Quantas pessoas fazem críticas severas porque não gostaram do que eu falei? Pois bem, não gostaram do que eu falei. Não assistam mais os meus vídeos se não gostaram do que eu falei. Mas mudar o meu pensamento? Não vou mudar. Mas também não, uma coisa que eu não faço, não cito. Se estou criticando alguém, criticando uma determinada religião, segmento religioso, eu não cito o nome desse segmento religioso, porque aí terei que aceitar que eles me punam pelo que eu falei. Simplesmente falo, tal qualificação religiosa faz isso errado, faz aquilo errado, e mostro porquês, mostro a falha que estão cometendo. Então eu falo, tal segmento religioso está cometendo isso, e digo por quê. Ele, monarca, defendeu um partido comunista, um partido nazista. Mas eu não sei onde, mas ele não tem nenhum ponto positivo para elevar essa afirmação. Só existem pontos negativos, que eu saiba até hoje, só tem pontos negativos em relação a nazismo, Terceiro Reich. Só existem pontos negativos, pontos positivos não conheço nenhum. E ele, por querer defender essa posição, deve conhecer algum ponto positivo. Não sei onde. Um dia, quem sabe, venha a público algum ponto positivo, mas até hoje acho que ninguém conhece nenhum ponto favorável para que um partido com este nome, com esta forma de pensar, entre neste país ou em outro país. Aqui estou colocando a minha crítica. Não concordo com a afirmação dele, monarca, não concordo com a afirmação dele de que liberdade de expressão é mais importante que sentimentos.
Nada neste mundo é mais importante do que sentimentos, porque os sentimentos, todos positivos e negativos, os sentimentos dão força aos nossos acontecimentos, dão força à nossa maneira de pensar, dão força à nossa maneira de ser, dão força a tudo que aqui existe, os sentimentos. E se estamos tendo uma liberdade de expressão, foi porque o sentimento que existe, sentimento particular dele, inclusive o sentimento dele de rejeição, de raiva pelo que passou, isso dá a ele força para ter a liberdade de expressão. Quer dizer, sentimento vem antes de nos expressarmos, vem antes de nos corrigirmos ou querer punir alguém que nos magoou. Ou seja, ele magoou alguém, mas não aceita ser retalhado. Que foi o que fizeram? Não aceita ser retalhado por aqueles que se sentiram magoados. Obrigado por mais esse vídeo. Compartilhem, curtam, comentem com os amigos, comentem até esse comentário que eu fiz aqui, comentem, vejam o que eles acham, tomem opiniões. Obrigado por tudo. Namastê. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.